Bom dia, povo bonito, e aqueles que também não são muito bonitos também, bom dia também, tá? Quer dizer, bom dia porque eu tô gravando de dia, não sei se vai ver de dia, então o problema é seu. Mas vamos lá, na aula de hoje a gente vai falar do experimento de Stern-Gerlach, tá? Desenvolvido, obviamente, por Walter Gerlach, né, alemão, morreu em 1979, e Otto Stern, que é polonês. E o Stern ganhou o Nobel de Física em 1943 pela sua contribuição para o desenvolvimento de um método de raio molecular e sua descoberta do momento magnético do próton. Na verdade, o que foi muito importante, né, em todo o caso do experimento Stern-Gerlach, né, o objetivo inicial mesmo, era saber se você tinha alguma evidência da quantização do momento angular na mecânica quântica sem o uso de espectroscopia, como a gente fez lá no caso do efeito Zeeman. Tá? E a resposta para essa pergunta é que na verdade existe, mas para isso a gente vai precisar de um campo magnético não uniforme. Tá? Então, voltando um pouco, lá do eletromagnetismo, a gente sabe que se uma distribuição localizada de corrente, como um átomo, visto né, classicamente, né, em uma região do espaço onde um campo não uniforme está presente, ele experimenta um torque e uma força. Então, isso, pelo menos quando eu dou física 3 eu vejo, né, eu mostro para meus alunos, se você tem uma espira, né, você tem um momento magnético e aqui você teria o momento magnético do átomo. Tá? Então, que seria, na verdade, esse momento magnético do átomo estaria relacionado ao arranjo da corrente no interior dele. Tá? Então, isso aqui é a energia potencial que você tem na espira na presença de um campo magnético, e isso você vê lá de física 3. Se o campo magnético for não uniforme, você vai ter uma força que é menos o gradiente dessa energia potencial. Tá? E aqui eu estou pegando apenas em ordem zero, então estou desprezando as derivadas de ordens maiores, assumindo que o campo não varia tanto no interior do átomo. Tá? A variação é muito suave no interior do átomo. Tá? E aí você tem então uma força e você tem um torque, onde esse símbolo daqui indica que a derivada e o campo são calculados na origem, sendo esta tomada como o interior do átomo. Tá? Então, se B for uniforme, como a gente tinha lá no efeito Zeeman, né, a gente tinha que o campo B ele era uniforme lá no efeito Zeeman, aí você não tem força nenhuma, mas você tem o torque. Essa foi o que a gente viu na aula passada. Tá? Inclusive, a gente pode obter o torque a partir das equações de Hamilton. Então, a gente pode é, sair aqui da nossa newtoniana, onde a gente está ignorando aquele termo né, da ordem de b quadrado, a gente não está trabalhando com ele. Então, a gente parte da newtoniana, pega as equações de Hamilton e a gente mostra aqui né, que o dl dt vai ser dado por E sobre 2m, R vetor P vetor B, ou menos E sobre 2m, L vetor B, que é exatamente μ vetor B. Tá? É... Inclusive, nós vamos fazer isso. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa. Tá. Nós vamos fazer isso na aula de exercícios, tá? Então vocês não precisam se desesperar, mas se vocês quiserem indo fazendo agora, é até bom, depois a gente só confere se a forma que foi feita foi correta, tá? Então, a gente pode identificar isso daqui como torque. Cadê? A gente pode identificar dl dt como torque se esse L aqui for o momento angular total. Tá? Que é isso aqui, né? Isso aqui, se a gente se convence que isso daqui é o torque externo, se a gente souber, se a gente conseguir convencer que L, que é R vetor P, é o momento angular total do átomo. Tá? Para uma origem qualquer, a gente vai ter o momento angular total como sendo o RP vetor P de P, onde aqui nós temos a posição do próton, produto vetorial com o momento do próton, mais a posição do elétron, produto vetorial com o momento do elétron. Né? Então esse P e E são exatamente ao próton e ao elétron que eu tô me referindo. Né? É...
Lembrando que o P de P, né, o momento linear, nesse caso, na presença de um campo magnético, ele é diferente de MVP, tá? Cuidado. A gente viu isso na aula passada. Né? O P de P ele seria igual a MVP mais E vezes o meu potencial vetor R de P. Tá? Então, isso eu estou falando na presença de um campo magnético. Tá? Só para deixar mais claro. Aí, mais uma vez, eu vou usar aqui a coordenada do centro de massa, o momento total, a coordenada relativa, tá? E o momento conjugado dela. E aí vocês podem fazer essa conta, a gente já fez lá da outra vez, agora eu deixo para vocês brincarem com isso, tá? Para a gente obter que o momento angular total, eu acho que eu já fiz isso também em Física 1 para alguns de vocês, tá? A gente pode considerar o momento angular total como sendo o R vetor P, aqui eu tenho a coordenada relativa a esse momento, e o Rzão vetor Pzão, onde isso aqui estaria ligado ao momento angular do centro de massa, né? E esse daqui seria o momento angular relativo, porque as duas cargas estão uma em movimento em relação à outra, tá? A gente pode, se a gente tiver colocar nossa origem no centro de massa do nosso sistema, a gente simplesmente despreza o momento angular do centro de massa. Tá? Mas o momento angular relativo você não tem como desprezar, porque você tem um movimento relativo entre as duas cargas. Tá? Então, mesmo quando você tem você vai passar agora, né, de novo, não para duas partículas, mas para um caso de uma partícula, né, que tem aquela coordenada relativa, aquele momento conjugado, a massa μ, você vai ter esse momento angular, vai existir mesmo no referencial do centro de massa, tá? E como você tem um L, né, você vai ter um μ, então um momento magnético μ na presença de um campo B sofre a ação de um torque tal, e esse torque é sempre perpendicular ao momento angular. Então a gente vai ter um caso análogo ao peão, onde μ, que é o momento magnético, vai precessionar ao redor de B, que a gente chama de precessão de Lamour. Tá? Então, vou deixar isso aqui um pouco mais claro. Olha só, né? O torque é μ vetor B, onde o μ é menos o magneton de Bohr, sobre H cortado L. Então eu tenho aqui o meu momento angular, L, tá? O meu μ tem esse sinal de menos, então ele vai estar apontando ao contrário, ok? Note que μ, o B está apontando aqui no eixo Z, μ vetor B, você usa a regra da mão direita, né? Põe a palma na direção de μ, gira em torno de B, e você tem o torque, então esse aqui está o torque sempre perpendicular a μ e sempre perpendicular a B. Tá estranho? Vou só escrever aqui, ó, torque. Essa figura não está das melhores. Tá? Então, por causa desse efeito, você vai ter que o μ tem que precessionar em torno de B. Você não consegue determinar exatamente Lx, Ly, então você vai ter esse efeito, né? Então, da figura a gente tem o seguinte, olha só, vou pegar esse elemento infinitesimal aqui, dl, e vou analisar o dl. Tá? dl é o ângulo ômega dt vezes o raio. Se eu tenho L aqui que faz um ângulo θ com o eixo Z, essa componente aqui é o L cosseno de θ e o raio aqui é L seno de θ. Então dl vai ser ômega dt vezes L seno de θ, que foi o que eu escrevi aqui. Certo? Isso aqui a gente sabe que é o torque. Nossa senhora, deixa eu apagar e refazer aqui que ficou horrível. Então esse aqui é meu torque. Certo? Bom, mas o torque é dado por μ vetor B. Então, eu estou pegando aqui o torque de μ vetor B, o que é? É μb sobre H cortado, vezes o módulo B, vezes L seno θ. Porque eu tenho aqui que μ é μb sobre H cortado L, então vou pegar o ângulo, o menor ângulo entre μ e B também é θ. Tá? Então, se eu juntar essa solução, essa expressão para o torque, e igualar com essa expressão para o torque, eu chego que L seno θ ômega L, tá, é igual
a μb sobre h cortado, bl seno θ. Então você vai cortar o seno θ com seno θ, né? O L com L. E você vê que o ômega L, que é essa velocidade angular com que o L está girando ao redor de B, tá? Vai ser mb sobre h cortado B, e isso daqui é EB sobre 2m, e essa aqui é chamada, né, eu substituí aqui só o que é o mb, isso aqui é chamada frequência de Lamour. Tá? Então eu tenho que o meu mb vai precessionar, ou o meu L, né, vai precessionar ao redor de B numa frequência que é esse ômega L, que é a frequência de Lamour. Ok? Exatamente como a gente tem o peão, onde o momento angular precessiona em torno do eixo Z. Ok? Eu posso, então, estimar quanto que seria essa frequência aqui, ômega L, se eu tenho aqui a carga do elétron e a massa do elétron, né, eu consigo estimar a frequência do Lamour para um campo de 1 Tesla como dando 8,8 vezes 10 a 10 segundos a menos 1. E isso me dá um período de precessão da ordem de 7,1 vezes 10 a menos 11 segundos. Você fala, nossa, é bem pequenininho, né? Esse período de precessão, ele é uma maravilha, ele é super pequenininho. Bom, mas eu posso pegar, então... Opa! Aqui. Eu posso pegar, então, lá do modelo de Bohr, onde o meu elétron ele está orbitando, girando em torno do próton. Tá? E vou calcular o período da órbita semiclássica do meu elétron. Então eu tenho aqui mvr, certo? É m 2π a 0 sobre o t orbital, e isso aqui é igual a h cortado que a gente tem. Vocês viram isso lá no... lá com a Alessandra, provavelmente, né, em física moderna, onde eu estou assumindo, obviamente, que a órbita circular, que o meu R é da ordem de A0 e que o meu momento angular é da ordem de H cortado, né? Então, com isso, eu tenho um período da órbita de 1,4 vezes 10 a menos 16 segundos. Olha só, o momento angular precessiona em torno do campo magnético da ordem de 10 a menos 11. Só que um elétron tem um período orbital da ordem de 10 a menos 16. Então, a diferença, ele gira muito mais rápido do que essa precessão em torno do momento do momento angular em torno do eixo Z. Então a gente pode, por causa dessa diferença entre o período orbital e o da precessão do momento angular, a gente pode pensar no elétron sim como ele transportando, né, como uma espira que transporta uma corrente uniforme. O elétron como uma espira, né, desculpa aqui, como uma espira, que transporta uma corrente uniforme, aí da ordem eu tenho aqui a carga dividida por t orbital de 10 a menos 3 miliamperes. Tá? Então, essa espira, com o seu momento magnético μ, por isso que eu estou pensando aqui numa espira, porque aí você tem o momento magnético da espira, né? Ela vai precessionar em torno de B e ela só sofre a ação de uma força, eu não estou pensando em torque, só sofre a ação de uma força se o campo B for não uniforme. Tá? Então, a gente tinha no efeito Zeeman a gente tinha um campo uniforme. E a gente está fazendo a espectroscopia apenas. Agora, no experimento de Stern-Gerlach, nós temos campo não uniforme. Então a gente não vai nem precisar fazer espectroscopia, porque agora essa minha espirazinha, que é o meu elétron ali girando, que tem um momento magnético, vai fazer o quê? Vai sentir uma força. Então nós vamos ver uma ação real, que seja... Não real, não que as outras não sejam real, né? Com a outra espectroscopia. Mas algo direto, digamos assim, da evidência da quantização aí do meu momento angular. Tá? Então, se você for pegar a força que o átomo experiencia, que vai ser aqui o gradiente de μ escalar B, vai ser simplesmente μz dB dz na direção K-chapéu, porque, né, eu falei ali, está no outro slide, é um B de Z na direção K-chapéu. Tá? E μz é a componente Z do momento magnético, então, portanto, eu vou pegar ali o L e eu estou pegando a componente
z do meu momento angular. Tá? Então, se Lz for quantizado, tá? Se Lz for quantizado, como o Zeeman falou pra gente, se Lz for quantizado, tá? A força que atuaria sobre os átomos assumiria apenas alguns valores discretos, tá? Por exemplo, se a gente usar que Lz é mlh cortado, a força vai ser menos μb dB dz ml na direção K-chapéu. Agora a gente vai fazer uma continha simples, tá? Que foi exatamente a continha que o Stern-Gerlach fizeram no artigo deles. Tá? Então esse vai ser mais ou menos o foco. Aqui só é uma continha de chegada, digamos assim, tá? Porque a gente provando isso daqui, né, que isso daqui é quantizado, a gente tem exatamente o objetivo que o Stern-Gerlach gostaria. Ou seja, qual que é a ideia? Se Lz é quantizado, F, opa, isso, tá certo. F vai assumir apenas alguns valores e não vai ser algo contínuo, né? Pronto. Então vamos fazer a nossa continha de chegada. Vamos pegar a massa como sendo, você está pensando num átomo, um elétron, massa da ordem de 10 a menos 31 quilos. Tá bom? Então, se a gente pega massa como sendo aproximadamente a massa do elétron de 10 a menos 31 quilos, a gente tem que a aceleração, olha a força, tá? A força é mb dB dz ml. Então a aceleração vai ser da ordem de mb sobre m dB dz. Vou esquecer do ml depois, porque a gente sabe só alguns valores de ml vai levar para lá ou para cá. Tá bom? Bom, então se eu tenho aceleração, eu posso calcular aqui qual vai ser o meu desvio. Quer dizer, o meu feixe está caminhando aqui numa câmara que tem um determinado comprimento L. Durante todo esse comprimento L, ele vai sentir, por exemplo, a ação de uma força F, que vai causar um desvio para cá, assim. Então, estou pegando qual seria esse desvio S, o tamanho desse desvio S, se ele for sentir essa aceleração durante todo esse comprimento L. Tá? E eu estou pegando que a minha aceleração é uma aceleração aproximadamente constante, que eu vou deixar dBdz aproximadamente constante. Então, meu S vai ser um meio de AT ao quadrado, né? Que eu tenho uma aceleração naquela direção. O tempo é em y, digamos assim, né? Eu tenho uma aceleração em y, mas em x eu não tenho. O tempo em x passa igual ao tempo em z, em y. Então, meu S é um meio de AT ao quadrado, um meio de A, aí eu estou pegando que ele está sendo acelerado durante todo esse espaço S, então vou substituir isso por L sobre V ao quadrado, onde V é a velocidade que ele tem aqui, ó. Pum! Essa velocidade não muda, vai mudar a velocidade em Y, mas a velocidade aqui em X não vai mudar, tá? Ele não é acelerado em X. E aí eu chego numa expressão para esse desvio aqui de 1 meio de mb sobre m dB dz L2 sobre V de z. Então, a gente pode estimar mais ou menos qual é o tamanho de S usando uma energia cinética da ordem de 3 RT, né? Um dBdz constante da ordem de 10 a 4 Gauss por centímetro, ou 1 Tesla por centímetro, numa temperatura de 1000 graus, que é quando a temperatura mais ou menos que o átomo vai sair do forno. E o que a gente dá para um experimento que tem 3,3 centímetros ali de campo magnético, um desvio de 1,12 vezes 10 a menos 3 centímetros. Essa foi a conta que eles fizeram. Tá bom? Ou seja, ele vai vir aqui, se ml for igual a 1, ele vai vir para cá. Se ml for igual a 0, o feixe não vai ser desviado. Se ml for igual a menos 1, o feixe vai ser desviado para cá, obviamente, mas o desvio é mais assim, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Então seria ml igual a 0, ml igual a, perdão, a menos 1 aqui, por causa do sinal, ml igual a mais 1 aqui. Ok? Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu tenho aqui um norte e um sul. Vou mandar um feixe. E ele vai ou vir para cá, ou seguir reto, ou vir para cá. Porque exatamente a gente tem, por exemplo, para L igual a 1, né? Estou pensando em L igual a 1, não falei. Eu tenho ML igual a menos 1
0 e 1. E aí eles fazem isso, aqui eu tenho a força, eu tenho, ó, não vai ter um desvio, força depende de ml, então a deflexão vai depender de ml. Para L igual a 0 não vai ter deflexão do feixe, para L igual a 1 nós teremos 3 feixes, pois a gente tem ml igual a menos 1, 0 e 1. E aí eles fazem esse experimento e eles veem apenas 2 feixes. Na verdade, primeiro eles provam o seguinte, olha só, a descrição clássica diria que tudo isso daqui receberia feixe. Seria um contínuozão. Eles não veem isso. Eles veem 2 feixes. Beleza, é quantizado, a força só pode assumir alguns valores. Gente, que resultado incrível, mas cadê o feixe do meio? Para L igual a 0, você não tem deflexão. Para L igual a 1, você tem 2. Você tem 3 valores de ml. Ah, então será que eles viram outro L? Peraí. Para cada L, eu tenho 2L mais 1 valores possíveis de ml. Aí ferrou, né, meu povo? Aí ferrou. Porque a gente estava lá vendo L igual a 0, 1, 2, 3. Para qualquer valor de L inteiro, esse cara daqui é ímpar. E ele viu 2. Não é o quê? O que o experimento prova? De fato, o experimento prova de uma forma incontestável que as componentes cartesianas de μ são quantizadas, portanto as componentes cartesianas de L são quantizadas. Mas o resultado esperado não concorda com o experimento. Se ele fosse um terraplanista, ele falaria que provavelmente o experimento dele tem algum problema e ele teria que refazer e até bater, né? Mas, graças a Deus, ele não é um terraplanista, apesar de a gente ter bastante por aí. O que o experimento mostra, né? Lembrando que o experimento é o juiz supremo, tá, de qualquer teoria. Mostra que a teoria está completamente errada? Completamente errada é uma palavra forte, mas mostra que tem algo faltando ali para explicar. Tá? Porque quando você analisa para dar 2 feixes, isso implica que o L tem que ser igual a meio. Porque para cada valor de L você tem ml diferentes, é 2L mais 1, como eu falei. Deveria dar um número ímpar. Para aparecer 2, o L tem que ser igual a meio. Isso não está de acordo com o momento angular orbital que a gente viu até agora. Mas a gente nunca tinha pensado no spin, e nesse momento o spin estava descoberto. Esse artigo de Stern-Gerlach é de 1921. Tá? A explicação em termos de spin só surgiu em 1925, com, eu não sei escrever o nome dele direito, Uhlenbeck e Goldsmith. Em 1925. Tá? O momento angular do elétron tem uma componente orbital cujo operador quântico obtido pela expressão clássica L igual a R vetor P, que foi o que a gente estudou até o presente momento. Mas ele tem também uma componente intrínseca, não associada a nenhum tipo de movimento clássico. A gente não tem uma analogia clássica para explicar o spin. Tá? Algumas pessoas podem falar assim, né, lembrando ali mais ou menos da ideia da Terra, né? A Terra gira em torno do Sol, esse é o seu movimento angular orbital, mas a Terra gira em torno do seu próprio eixo, esse seria o seu equivalente ao spin. Mas o elétron não gira em torno dele mesmo. Por que ele não gira em torno dele mesmo? Porque todos os experimentos até agora mostram que ele não tem um raio diferente de zero. Ele é um ponto. Ponto não gira. É o quê? É o quê? Eu falo, quem fala que entende a mecânica quântica? Da onde surge o spin, gente?
É uma coisa assim bizarra, né? Mas ele existe, tá? Então agora, para a gente descrever um átomo, antes a gente precisava do quê? Do momento do número quântico principal, do número quântico azimutal, do número quântico magnético. Eram três, agora a gente vai ganhar mais um, que é o spin S, ou que a gente vai ver também o ms, que está relacionado ao spin. Vamos precisar de 4 números quânticos para descrever um átomo. E complicação boa, né, gente? Coisa linda. Os operadores de spin, a gente chama agora de SX, SY e SZ, eles têm as mesmas propriedades de LX, LY e LZ. Tá? Então, só que eles vão ter só dois valores, né? O SZ vai poder ser só mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. E o módulo de S vai ser raiz de 3/4 de H cortado. Você pode pensar assim, o módulo de S é raiz de S, S mais 1, Szinho, né? H cortado, e Szinho só pode assumir os valores menos meio e mais meio. Tá bom? Aqui é bem melhor colocar Szinho, mas deixa. Vamos lá. Do mesmo jeito, tudo que a gente viu para o momento angular na semana passada é válido aqui. A gente não tem como determinar ao mesmo tempo SX, SY e SZ. Tá? Eles não comutam. Mas SZ comuta com S2. Então isso a gente consegue fazer direitinho. Tá bom? O experimento de Stern-Gerlach mostrou acho que não tem ali. Stern-Gerlach mostrou, né, isso é importante, que o número quântico S igual a meio independe do estado de movimento do átomo. Do estado de movimento. Ah, o que é isso, professor? Ah, por exemplo, o Lzinho depende de qual órbita você está. O S igual a meio para o elétron independe da órbita, gente. Depende da órbita. Então, se independe do estado de movimento, por isso que ele ganhou o nome de intrínseco. Ele vai estar ali, vai ter sempre esse valor e você tem que aceitar isso, a vida é assim. Lembrando que a física tem o objetivo de descrever o universo, entender o universo. E a gente tem que partir de alguns pressupostos. Se o universo funciona assim, a gente vai descrever ele assim. Tá bom? Então, toda função de onda agora a gente deve especificar também usando o seu estado de spin, né? Com uma combinação linear simples dos dois estados de SZ, que eu vou chamar aqui de que mais, né? E que menos. Tá bom? Só tome cuidado que não é uma função de R. Tá? Ele é apenas um qualificativo que informa se o estado quântico é SZ mais H cortado sobre 2 ou SZ menos H cortado sobre 2, dependendo se eu estou usando o que mais ou o que menos. Tá? Toda parte de R está dentro do que a gente já tinha da nossa função de onda. O que é apenas para o spin. Ok? Beleza. Então, se eu agora tenho mais um momento angular, que é esse momento angular de spin, eu tenho que pensar o meu momento magnético do átomo como sendo menos E sobre 2m L, que é o momento angular orbital, menos E sobre 2m G, que a gente chama de fator giromagnético, tá? Vezes S, onde G é aproximadamente 2. Esse valor aqui a gente tira tanto do experimento de Stern-Gerlach quanto de um tratamento quântico relativístico. Tá? E esse tratamento quântico relativístico, isso aqui já sai automaticamente da equação de Dirac. Tá? E essa expressão aqui do momento magnético aí já vem direto da mecânica clássica. Ok? Que a gente viu lá na aula anterior. Isso aí tá certo. Lembrando que nessa expressão eu continuo ignorando o centro de massa, porque não me importa. Tá bom? Bom,
Mas aqui eu continuo tendo L e aqui eu tenho S. Então, por que diabos Stern Gehlek viram apenas dois feixes? Porque se eu pegar em Z, né, eu teria uma componente ml 0, menos 1 e 1, e aqui eu teria mais meio e menos meio. Então, por que eles viram apenas o 2? Porque eles estavam trabalhando com átomos de prata, né? Na época a gente não tinha tudo muito bem definido, e o átomo de prata tem L igual a 0 e ml igual a 0. Então, ele simplesmente, para o átomo de prata, você não tem essa componente aqui, você tem apenas... Ai, meu Deus, depois vocês vão pegar o riscado. Isso se eu não apagar que nem eu fiz com outra turma, se eu não salvar, né? Então é melhor a gente deixar assim, tá? A gente só tinha ali a influência da componente do spin. Se a gente só tinha a componente do spin, você só tinha duas possibilidades, porque o SZ ele só pode ser mais ou menos meio. Por isso que os Stern Gehlek viram dois feixes. Tá? E aí, com a descoberta do spin do elétron, a gente vai precisar reescrever todos os estados quânticos. Porque agora, a nossa função de onda é um psi de R vezes uma componente de spin. Então, a gente vai reescrever os estados quânticos. Sim, senhores. Teremos problemas. É legal que a gente vai mostrando uma coisa e depois a gente mostra, mas não é bem assim. Aí a gente mostra outra coisa, mas não é bem assim que surge isso. E aí, assim foi o processo de descoberta e encaixe da mecânica quântica, que você vê que não é nenhuma questão dela estar errada, é uma questão da teoria estar completa, né? Obviamente até vir Dirac e já definir tudo para todo mundo ser aquela maravilha, né? Mas a gente vai ver depois que as correções relativísticas elas não são muito fortes, né? Eu vou fazer umas estimativas para isso, elas não são muito intensas. Então, se não me engano, é na próxima aula. E aí vocês vão ver, perdão, que tem uma diferença ou outra, mas a gente pode ignorar no dia a dia. Por isso que a gente trabalha, a gente não sai trabalhando já com Dirac. A gente faz essas inserções a mãos de spin mesmo, na mecânica quântica não relativística, porque ela é mais fácil de trabalhar e para a maior parte das coisas não há necessidade de trabalhar com mecânica quântica de Dirac, tá? Mas a Dirac também ganhou o Nobel por causa disso, porque é realmente uma teoria lindíssima, mas no dia a dia não tem essa necessidade toda. Então aceitem que a gente vai trabalhar com mecânica quântica não relativística, porque, né, não tem necessidade da gente sofrer à toa. Apesar de vocês acharem que a gente gosta de sofrer, a gente não gosta de sofrer tanto assim. Bom, então a gente vai reescrever os estados quânticos. Então, olha só, o psi de R cobre todos os movimentos do elétron e o Q informa apenas sobre seu estado de spin. Tá? Se eu pego o hamiltoniano sem campo magnético, o psi de R que mais e o psi de R que menos tem necessariamente a mesma energia. Porque sem o campo magnético, como a gente estudou no átomo de hidrogênio, a gente nunca precisou analisar ali o spin. A necessidade do spin vem quando a gente introduz um campo magnético externo, né? Então, que esse é o caso do átomo de hidrogênio, né? No caso do átomo de hidrogênio, a gente não tem campo magnético nenhum, a gente não tem aquele meu potencial vetor, e a gente tem que psi n Lm de R, que mais ou menos é um autoestado de H chapéu com alta energia, que foi exatamente a mesma que a gente achou. Só que a gente tinha achado o seguinte, para cada valor de n, você tem n ao quadrado estados degenerados. Agora nós temos 2n ao quadrado estados degenerados. Certo? Por causa do spin. Se eu pego agora a mesma condição que eu tinha lá do efeito Zeeman, né? Campo magnético uniforme. Eu estou falando do campo magnético uniforme. Por que eu estou pegando o campo magnético uniforme para o efeito Zeeman se não tinha? Porque o meu Mi foi reescrito. O meu Mi, graças à descoberta do spin que veio do experimento de Stern Gehlek, o meu Mi agora tem que incluir essa bagaça aqui. Então, se ele tem que incluir essa bagaça aqui, mesmo com o campo magnético uniforme, eu vou ter aqui a contribuição de LZ, e eu estou pegando, obviamente, um campo magnético na direção Z, mais 2SZ, chapéu. Então, a minha energia vai ser energia antiga, mais um MiB vezes B, ML mais 2MS. Tá? Então,
Olha só, como agora a situação está cada vez se complicando um pouco mais. Vocês lembram como era o espectro do átomo de hidrogênio? Né? Você tinha o N igual a 1, 2, 3, aí você tinha o S, onde você quer o L igual a 0, o P e o D. Aí quando a gente pegou lá colocou um campo magnético uniforme, a gente viu que se separava em 3. Tum! Por que era 3? Porque você tinha esse componente aqui, você tinha o Ml, e aí você tinha, né, para L igual a 1, você tinha o Ml, Ml igual a menos 1, 0 e 1. Não vou colocar menos 1, 0 e 1. Agora, além disso, eu tenho também a contribuição de 2 ms, onde o ms é igual a mais ou menos meio. Então, olha só. Ele não fica mais não se, aqui que a gente não tinha nenhuma divisão, agora a gente vai ter uma divisão. Vai ter 2 aqui, ó. Ml igual a 0, ms igual a mais meio menos meio. Tá vendo? Temos dois níveis. Porque você tem esse cara aqui, ó. Mais meio você tem essa contribuição para cima, menos meio você tem essa contribuição para baixo, então você vai alterar aqui a energia. Mesmo para ml igual a 0, deixa eu ver se eu consigo reescrever esse cara aqui. Ó, E de N, ml e ms, porque agora a energia não depende só de N, mas depende de ml e ms. É menos a constante de Rydberg sobre N2, mais μb vezes B, ml mais 2ms. Então, mesmo por caso de L igual a 0, onde ml é 0, ml igual a 0, eu vou ter o ms igual a mais ou menos meio. Então, eu vou ter menos a constante de Rydberg sobre N2, mais ou menos μb vezes B. Interessante. Então, já tem uma divisão aqui. E agora no L igual a 1, meu Deus? Eu tenho no L igual a 1. A gente sabe que o ml ele é igual a menos 1, 0 e 1. E ms pode ser igual a mais ou menos meio. Então eu posso ter, aqui no caso, ó, eu tenho o ml igual a 1, né? Mais meio, então eu vou ter 1 mais 1, esse cara aqui dá 2, então é mais 2 μb vezes B. Note que sem o ms, sem essa parte aqui de ms, eu tinha simplesmente ml igual a 1 mais μb vezes B. Agora a diferença daqui é de mais 2 μb vezes B. Se eu pego o L igual a 0 mais o ms igual a meio, eu vou ter mais μb vezes B. Está aqui. Se eu pego o ml igual a menos 1 e o ms igual a mais meio, eu vou ter 0. Então não vai ter, vai manter na energia que a gente tinha antes. No mesmo fato, para ml igual a mais 1 e ms igual a menos meio. Para ml igual a 0 e ms igual a menos meio, ele vai ter uma queda de μb vezes B. E menos 1 e menos meio vai ter uma queda de μb, de 2 μb vezes B. Então agora, gente, né, a situação está um pouco complicada. Porque eu estou revisitando o efeito Zeeman aqui e eu estou querendo lembrar para vocês o seguinte, olha só. O que o Zeeman viu? A gente tinha essas linhas de espectro e ele viu tudo ser transformado em tripleto. Por quê? Porque no L igual a 1, você tinha ele se separando em 3. Então você tinha daqui para baixo, daqui para baixo, daqui para baixo. Aí você fala, pois é, professor. Agora, por que eu não tenho daqui para cá? Bom, aqui para cá você tem o mesmo ml, né? Mas o delta ml pode ser igual a 0 mais ou menos 1. A verdade. Né? Lembra que nas regras de seleção que a gente tinha visto, a gente tinha que ΔL é mais ou menos 1. Então isso aqui já não poderia acontecer. Ufa, então o Zeeman já não viu isso porque, né, não pode acontecer de qualquer jeito.
Mesmo ΔML sendo igual a 0 e mais ou menos 1. Ué, então aqui eu poderia ter mais que 3 caindo. Ih, professor, aí ferrou, hein? Ele só viu 3. E a gente poderia ter visto muito mais com essa divisão agora que, o, que a gente está estudando, né, com esse campo, por causa do spin. Inclusive em D, olha só, eram 5, agora são 7. Desgraça, viu? Então o que a gente vai fazer? A gente, na verdade, vai falar que falta uma regra de seleção. As regras de seleção elas estão incompletas. Acho que a gente viu, né? Tava faltando o ΔMS tem que ser igual a 0. Então isso impede, por exemplo, um decaimento do tipo 211 que mais para 200 que menos. Pensa que você tem que conservar o momento angular também. Né? Você tem essa conservação de momento angular. E o momento angular de spin é um momento angular intrínseco. Então você precisa conservar o momento angular de spin também. Então você não pode ter um spin flip de um elétron que está assim decair para um estado que está assim. Então, se você analisar todas as possibilidades aqui dessa queda, você vai ver exatamente que você vai ter apenas 3 faixas, apenas 3 faixas, 3 frequências, e que as frequências são exatamente as mesmas frequências que a gente já estudou no efeito Zeeman separado, tá? E que, inclusive, a diferença entre elas de energia aqui vai ser exatamente igual que a gente viu no efeito Zeeman. Se você combinar todas as possíveis ali, você vai ver que a diferença de energia é a mesma, tá? E aí, por causa disso, o efeito Zeeman nunca teria descoberto o spin. Por causa dessa conservação de spin, Zeeman não teria como, em seu experimento, detectar a presença do spin do elétron. Né? Então, o Otto Stern e o Walter Gerlach, no seu experimento, eles que queriam, né, na verdade, fazer aí provar, né, que o momento angular ele era de fato quantizado, mas sem usar a espectroscopia, fazer uma medida direta dessa quantização, eles acabaram chegando num resultado extremamente fantástico, né, com a descoberta aí do spin que veio depois com Uhlenbeck Goldsmith e que estava já na teoria de Dirac em 1921, lá, não, 1932, né, se não me engano, ou 30 foi a teoria de Dirac, 1930, né, que já trazia aí o spin naturalmente na relatividade, juntando a relatividade com a mecânica quântica. Então é um resultado absolutamente fantástico, que muda muita coisa, e que obviamente veio para complicar a nossa vida e vai ser essencial aí a gente trabalhar com spin mais para frente, quando a gente agora, né, sem ser na próximo vídeo, mas na próxima semana a gente vai começar a trabalhar com partículas idênticas e átomos de muitos elétrons. Aí vocês vão ver que o spin vai trazer uma bela de uma dificuldade para a gente, vai ser bacana de trabalhar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E entendido tudo. Qualquer dúvida vocês podem me chamar pelo chat, né? André, estou esperando suas correções. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo, onde a gente vai complicar ainda mais a nossa vida. Até mais.